estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos, bom dia pessoal! Hoje estamos aqui na live de número 3 do nosso desafio de 15 dias com insights de empreendedorismo para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho, vou responder uma pergunta que me fizeram lá na caixinha sobre ferramentas de metas, né? Que é a ferramenta Smart. E também vou falar sobre criatividade, como que a gente consegue ser criativa. Criatividade, ela é uma habilidade natural ou ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida? Então, antes de eu continuar, gente, eu quero saber se o áudio tá bom. Digam aqui, hoje eu tô testando o áudio de uma outra forma, gente. Me contem se tá bom, se tá funcionando, vocês me escutam bem, tem um pequeno delay aqui e eu quero ver nos comentários. Como é que tá o áudio aí, gente? Perfeito, ótimo, obrigada, viu? Seja muito bem-vinda, bom dia, Paty, acabei de ver você aqui também. Estamos na nossa terceira live desse desafio aí de 15 dias com insights de empreendedorismo. Eu anotei alguns pontos aqui, tá? Para eu não esquecer, não me perder, porque hoje eu venho responder uma pergunta que me colocaram na caixinha e também quero falar sobre como que você consegue ser mais criativa, tá? Se é uma habilidade natural ou se a gente consegue desenvolver. Então vamos lá, respondendo a questão, bom dia Paty, bom dia Tina, galera entrando, sejam muito bem-vindos, Maju, Nutri, seja bem-vinda. Vamos lá para o conteúdo, para não passar do tempo que hoje eu quero falar bastante coisa. Então me perguntaram, ontem nós falamos sobre metas, certo? Então nós encontramos um caminho para o estabelecimento de metas. Então, entendam que a demanda que eu tenho, né, é muito comum as pessoas me questionarem ou as pessoas terem o desafio de estabelecer metas. E aquilo que eu trouxe na live de ontem, que a gente não está acostumado com isso. As metas, elas sempre são impostas para nós, né? E quando a gente precisa estabelecer metas do nosso próprio negócio, da nossa própria vida, a gente trava. Você fala, e agora? Você vai copiar a meta do vizinho? Copiar a meta do concorrente? Né? E isso foi o que a gente falou na live de ontem. Então, como que a gente começa desenvolvendo esse estabelecimento de metas? E aí veio uma pergunta muito curiosa que eu gostei muito, porque foi uma pessoa muito observadora, que me perguntou se eu não utilizo ferramentas de metas. Existe uma ferramenta, ela se chama SMART, né? São as iniciais, SMART. E aí essa ferramenta de metas, ela é muito utilizada, é muito comum, né? Se vocês pesquisarem lá no Google, vocês vão encontrar. Eu posso trazer conteúdo dela aqui para vocês também, mas é um conteúdo muito fácil de ser acessado. E nada mais é do que essa meta, essa ferramenta contribui para que vocês estabeleçam uma meta que seja específica, vou tentar lembrar, que seja uma coisa específica, que seja mensurável, então foco lá na meta, uma coisa super específica, o quanto né, você consiga mensurá-la, que ela seja atingível, ou seja, que você tenha um histórico e um porquê, né, tenha o motivo de você chegar naquela meta, atingível, relevante, o que ela vai trazer de transformação e o tempo, o prazo que você coloca para aquela meta. Então, essa ferramenta é como se fosse uma planilha onde você preenche cada uma dessas linhas, né? Então, se ela é mensurável, se ela é atingível, específica, relevante e o prazo que você se propõe a realizar, a cumprir aquela meta. E aí, assim, respondendo então essa pergunta, não é que eu não uso essa ferramenta. Hoje ela acontece de uma forma muito natural. É importante a ferramenta para que você tenha clareza de todos os pontos que são necessários serem identificados. Olá, bom dia, pessoal está chegando aqui, não consigo falar com todo mundo porque eu sou meio atrapalhada no comentário. Então, é importante essa ferramenta porque ela vai trazer todos os pontos importantes que você precisa conhecer para de fato cumprir uma meta, né? Para que a meta faça sentido ali. Então, ela é sim importante
E eu não tô aqui para falar nem que ela é certa, que ela é errada, que ela faz bem ou que ela não faz bem. Só que hoje eu, na minha rotina, atuo de uma forma muito natural. Então eu não utilizo isso como uma planilha, como uma ferramenta de acesso, tá? Então se vocês pararem para perceber, o conteúdo de ontem, né, quando a gente pergunta, quando eu falo para você, quais são as suas fraquezas, identifique todas elas, pegue agora cada fraqueza e coloca como objetivo a ser mudado. Ali você já tem todos os pontos importantes para que uma meta aconteça. Então, se você identificou que ela é uma fraqueza por quê? Né? Eu costumo sempre falar, quando a gente encontra um problema, com certeza a gente já conhece a solução desse problema. Então, quando você identifica uma fraqueza, você já sabe qual é o oposto dela, qual é a força, os benefícios que a força dela já vai te trazer. Então, por isso já se torna relevante você transformar essa fraqueza num ponto forte. Né? E aí tem lá, de novo, né, os pontos da ferramenta SMART. Então, percebam que isso vai acontecendo de uma forma natural. E aí, por que eu, Kelly, não utilizo isso como ferramenta mesmo, como um auxílio? Eu pego lá para preencher em cada meta. Gente, de novo, é o meu jeito de atuar, tá? Eu não tô aqui para falar que tá certo, que tá errado, que funciona, que não funciona, que faz sentido, não. Eu tô falando como funciona pra mim. E aí, eu vou contar um pouquinho da minha história, assim, rapidinho para vocês. Lá em 2012, 11 anos, eu fiz um treinamento que foi uma imersão e foi um divisor de águas na minha vida, assim, foi muito bom, foi um treinamento muito intenso, a semana inteira, imersa de verdade, imersão de verdade, não tinha tempo de fazer qualquer outra coisa, né? Hoje em dia a gente escuta falar sobre imersão, imersão no período da noite, imersão no período integral, gente, não foi isso que eu vivi. A imersão, ela foi real, assim, ela começou às 8 horas da manhã na segunda e terminou às 6 horas da tarde no sábado, full time, né? E foi um divisor de águas na minha vida. E ali a gente, enfim, foram muitas descobertas, foi um autodesenvolvimento, foi um autoconhecimento muito importante ali naquela fase, naquele período da minha vida. E ali nós passamos por testes psicológicos, né? E nós identificamos duas características fortes que eu tinha como fraqueza, e muito fraqueza, assim. Eram pontuadas, acho que de 0 a 10, e eu tava quase no 0. Que os 2 pontos eram estabelecimento de metas e networking. Então, isso eram duas fraquezas muito fracas em mim, né? Que poderiam potencializar os meus resultados a partir do momento que eu transformasse isso em ponto forte. E aí, descobrindo isso, eu sou bem focada e metódica com as coisas, eu coloquei na minha cabeça que eu ia melhorar isso, né? Qual caminho eu ia percorrer para que isso não fosse mais, nunca mais, uma fraqueza minha. E hoje eu vou trazer, né, como a gente já está falando de metas, eu vou trazer a questão da meta. O networking eu trago em outro momento, eu termino a história do networking em outro momento. Mas eu vou falar aqui com vocês a questão das metas. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a pesquisar ferramentas, comecei a fazer cursos, buscar aula, né? A gente está falando de 2012, onde o acesso a aulas, a vídeos gratuitos, como ele acontece hoje, não existia ainda, ou era muito raro, né? Não era como hoje. São 11 anos. E aí fui buscando, né? Me inscrevi em cursos e atualizava. Aí eu tive tive acesso a conteúdos de consultores que trabalharam aqui com a gente, né? E aí eu fui conhecendo todas essas ferramentas de gestão, todas essas ferramentas de metas. E aí o que aconteceu? Nós encontramos a SMART, aí existem outras ferramentas, né? 5W2H, eu tenho 5 porquês, e de novo, não estou falando que não funciona ou que eu não utilizo nenhuma delas, tá? Mas eu estou contando a minha história e como que eu faço para conseguir estabelecer metas de uma forma mais natural, assim, mais funcional, eu diria, tá? E aí nós tivemos contato, eu tive contato com todas as ferramentas e tudo mais, nós fazíamos reunião de equipe na empresa e os consultores traziam e aí eles explicavam qual que é a meta. Então, vamos supor, né, vou trazer um exemplo. A meta naquele momento era aumentar 30% do faturamento. Aí a gente pegava a meta, a ferramenta bonitinho e preenchia linha por linha daquela planilha.
tudo assim, impecável. A planilha era impecável. Tinha lá o prazo, a pessoa que ia ficar com cada tarefa, que ia ficar com cada entrega, né? Então, bom dia, Fê, seja muito bem-vindo. Eu vi que tem comentários aqui, gente, daqui a pouco eu leio e interajo com vocês, tá? Então, a gente ia preenchendo cada etapa, né, daquela meta, daquela planilha, e preenchia tudo lindo. E bora colocar a mão na massa. Aí nós colocávamos, vamos supor, um prazo de 6 meses para aquela meta, ou 12 meses, não sei, para aquela meta específica. E a vida seguia. E de repente, no começo a gente tava com aquele gás e tal, não sei o que, vamos fazer, vamos acontecer, ia baixando o gás, entrando na rotina, nas coisas do dia a dia, e a planilha não estava na nossa rotina e morria. Aí quando chegava perto daquele prazo que nós estipulamos, a gente aumentava o gás, mas aí já não era por motivação, já era por obrigação. Nós nos comprometemos, então a gente tem que fazer cumprir. E aí a gente corria e batia o prazo, batia a meta. Mas sabe aquela sensação de, nossa, eu poderia ter feito muito melhor? Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, me contem aqui. Essa sensação, assim, de quando você faz o que tem que ser feito, você entrega o que foi combinado, mas você pensa assim, putz, eu sei que eu consigo ser melhor que isso. Eu sei que dava pra gente melhorar, sabe? Isso que a gente entregou em 6, 10, 12 meses, enfim, nós fizemos no último momento, que era quando o prazo estava estourando. Ou seja, se a gente tivesse feito antes, esse prazo teria sido reduzido. A gente não ia precisar de tudo isso de tempo para cumprir. E aí essa sensação começou a me deixar desmotivada, assim, poxa, essas ferramentas não funcionam, né? E lembra que, em paralelo a isso, né? Lembra que eu fiquei uma pessoa obcecada por transformar essa fraqueza que é estabelecimento de metas em uma fortaleza minha. Eu fiquei obcecada nisso. Paralelo a isso, o que eu comecei a fazer? Treinar. Bom, a gente só aprende na prática, não é isso? Então, eu comecei a treinar, comecei a estabelecer metas para as coisas mais ridículas que vocês possam imaginar. Então, assim, meta de banho, meta disso, meta daquilo, meta de dormir, meta de acordar, meta ali, aqui, e fui fazendo, e fui estabelecendo. E aí eu percebi que funcionava, esse gás ele continuava e a sensação de entrega funcionava quando isso fazia parte da minha rotina, quando eu colocava tudo isso dentro da minha rotina. Entende? Essas metas que eu ia estabelecendo, gente, é coisa assim, eu sou metódica, a Tina riu aqui, acho que disso, ela me conhece, ela sabe. Às vezes eu começo a falar, não, pera, vamos terminar o assunto, depois a gente começa outro. Eu sou bem metódica das coisas. E eu fui assim, né, com esse hiperfoco das coisas mais insanas, assim, que vocês podem pensar. Eu ia trabalhando isso e paralelo a isso, ferramentas profissionais, né, de consultoria, de planejamento estratégico, para que as coisas na empresa funcionassem. E comparando uma coisa com a outra, eu comecei a perceber que o erro não era no estabelecimento de metas em si, né? A minha frustração não era, poxa, não funciona comigo um planejamento, poxa, a nossa estratégia não está funcionando, a bater as metas não está, atingir as metas não tá fluindo. Não era isso. A questão era colocar isso na minha rotina, era viver essas metas sem que eu precisasse parar para abrir uma ferramenta e analisava assim, deixa eu ver, o que eu tenho que fazer hoje? Não, hoje não tem nada no prazo. Entende? Eu não sei se eu tô sendo clara, vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo passar aqui nessa questão da minha experiência e do porquê que eu não vou sempre trazer ferramentas de gestão aqui para vocês e eu não utilizo isso no meu dia a dia. De novo, não sou contra, em hipótese alguma, não sou contra, tá? Não é ruim, não é errado, mas você tem que ir de encontro com aquilo que funciona para você. Então, é funcional? Continua. Não é funcional? Busca outro caminho, tá? E é isso, assim, e aí
Muitas pessoas chegam pra mim hoje, né? Olha que coisa, a gente às vezes, sempre, né? Todos os tropeços na vida acontecem para que a gente aprenda a lidar com eles e consiga apoiar outras pessoas no futuro. Enfim, isso acaba sendo um ciclo nas nossas vidas. Então, aproveitando aqui, é um momento motivacional. Todo problema, todo tropeço, toda pedra que você está encontrando hoje no caminho, comece a olhar para ela de uma forma diferente. Pensa assim, olha, hoje eu vou aprender a lidar com esse problema. E a gente só aprende na prática, né? A gente só aprende fazendo. Então pensa nisso, hoje eu vou aprender a lidar com isso, porque lá na frente eu vou ser útil para alguém, eu vou conseguir servir alguém quando outra pessoa estiver passando por um problema parecido. Então esse é o momento motivacional de hoje. Voltamos lá para o nosso conteúdo. Enfim, aí algumas pessoas começaram a chegavam até mim, né, na consultoria. E quando eu falo assim, Kelly, eu sei que você trabalha com mentoria de planejamento estratégico, eu sei que você faz você apoia, você dá esse suporte, né, para os empreendedores, para as empreendedoras, só que eu não acredito em planejamento estratégico. Só que para mim não funciona. Gente, isso é muito comum. É muito comum. E aí as pessoas às vezes falam assim, já sei, você vai me trazer uma planilha lá para eu preencher. Ou então as pessoas falam assim, você trabalha com planejamento estratégico, já sei que você ama planilha. Então, gente, hoje eu vejo isso como talvez um trauma, sabe? Um bloqueio que a pessoa adquiriu, porque ela tentou usar ferramentas que não foram colocadas no dia a dia dela. Então, ela tentou utilizar caminhos mesmo, ferramenta mesmo, né? Utensílios de suporte que não funcionaram naquele momento de vida dela ou para aquela rotina dela, que é o que acontece comigo, que não funciona para minha rotina. Então, é por isso que eu trouxe formas de você estabelecer metas que não seja dentro de uma ferramenta, e sim que seja dentro de uma análise sobre você mesmo e sobre o seu próprio negócio. Fechado, gente? E aí, como é que tá? Deu para entender? Agora eu vou entrar no tema de hoje, já falei bastante. Deixa eu só ver aqui os comentários, vamos ver, sejam todos muito bem-vindos. Tô bem feliz aqui com a movimentação de hoje, viu? Hoje não me sinto falando sozinha. Meu Deus, o Fê até colocou uma palminha, gente, olha, eu me sinto honrada. Cadê? Eu sei que tem um comentário aqui que ficou para trás. A mudança de consciência faz mudar a atitude, um método contra-intuitivo. Exatamente. A Tina falou que tá claríssimo, que bom. Exatamente. Essa mudança de consciência. Gente, outra coisa. Eu só identifiquei essa minha fraqueza a partir do momento que eu me coloquei disposta a aprender coisas novas, a seguir novos caminhos. Então, eu estava disposta ali, fui totalmente sem armadura, sabe? Estou aqui para aprender tudo que eles têm para me passar para conteúdo. E eu tenho muito isso em mim, assim. Eu costumo dizer que eu não duvido de nada. Eu não duvido. Se você me contar, eu não vou duvidar, mas eu vou testar. Então, se você falar assim, Kelly, isso aqui funciona, eu falar, legal, eu vou testar para ver se funciona mesmo. Eu não duvido de você, mas eu vou testar para ver se funciona para mim. Né? Eu sou essa pessoa. E aí, quando eu me dispus a fazer esse teste, foi aí que eu fui descobrindo, né, qual era o tipo de estabelecimento de metas que funcionava para mim. E hoje isso acontece de uma forma muito natural. Assim, é tão natural, tem até um amigo meu que fala isso, o Fernando Velasco. Uma vez ele falou para mim que o óbvio não existe. E isso para mim virou uma chave na minha cabeça, porque as metas, o estabelecimento de metas para mim virou tanto a minha rotina de uma forma natural que para mim já era óbvio. E quando eu falava isso para as pessoas, eu falei, gente, isso é óbvio, é natural. E aí ele parou, ele falou assim para mim, o óbvio ele não existe. Não é assim, você precisa conversar, você precisa contar para as pessoas. Foi aí que eu entendi, então, que é importante a gente transmitir aquilo que a gente conhece. Então, bora pro conteúdo de hoje. Ontem nós falamos de estabelecer metas e pra gente alcançar essas metas, a gente precisa identificar diversos caminhos, certo? É importante que a gente mentalize vários cenários, é isso que é o planejamento, tá? O planejamento não é uma regra. O planejamento é você ter clareza de todas as possibilidades que existem para que você alcance a sua meta. Eu costumo trazer a analogia de que o planejamento estratégico é como se fosse um Waze, sabe o Waze, um mapa, um GPS? Então, se você
Quando você escolhe o destino que você quer chegar, você coloca lá no Waze e o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar um caminho e ele ainda ele te dá opções de rota. Isso é o planejamento, tá bom? E aí quando você começa a seguir o Waze, então vamos supor que, sei lá, vou dirigir por daqui até, tô no ABC Paulista, até Minas, vou pegar Minas porque eu sei que a Tina tá lá. Então, eu vou seguir esse trajeto daqui até Minas dirigindo. Então, eu vou lá, coloco no Waze e o Waze vai me dar a rota, as opções de rota. Beleza, começo dirigindo e vou seguindo. De repente, uma estrada ela é interditada, acontece um problema. Isso é planejamento estratégico. Então, aconteceu um acidente numa estrada e assim, do nada, isso não estava planejado. Concorda? Que acontecem coisas que não estavam planejadas. Então aconteceu um acidente, a estrada foi interditada, e agora? E agora você conhece outras possibilidades de caminho. Você pode andar um pouco mais, talvez você precise de um pouco mais de ferramentas, de apoio, de utensílios. Por exemplo, você precisaria talvez de mais combustível, porque você vai no carro, né? Porque você vai andar mais. Mas isso é o planejamento. Ele não é uma coisa engessada, não é um roteiro que precisa ser seguido. Ele é você ter clareza dos caminhos, das possibilidades que existem para que você chegue no seu destino, que é a sua meta. Fechado? E aí, o que você precisa para ter essa visão de diversos caminhos? Gente, tem uma coisa que é muito importante que a gente precisa ter. Afinal de contas, infelizmente não existe ainda um aplicativo como o Waze, que a gente coloca o destino onde a gente quer chegar, a minha meta é tal, e o Waze me mostra a variedade de caminhos. Isso ainda não existe. Então é a gente que tem que criar o nosso próprio mapa. Para isso a gente precisa de criatividade. E agora vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. A criatividade, vocês acham que ela é um dom natural ou ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida? Quero saber. Vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Elaine, que bom ter você aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero saber, gente, a criatividade, vocês acham que é uma habilidade que pode ser desenvolvida ou ela é natural? Vou falar para vocês. Uma habilidade. Isso aí, criatividade é uma habilidade. A criatividade, gente, tem especialistas que já estão comprovando. Ai, Elaine, tão bom ter você aqui. A criatividade, existem especialistas que comprovam já que a criatividade é uma habilidade que pode sim ser desenvolvida com técnica e com rotina, com prática, tá? Existe sim pessoas que têm propensão natural a serem criativas, como existem pessoas que têm aquela propensão natural para exatas, para contas, para qualquer outra coisa, né? Pessoas que têm o dom da palavra, a Tina tá aqui, ela tem esse dom da palavra. Então, existe sim as pessoas que têm propensão natural para isso. E que não tem, por exemplo, no meu caso, eu não tenho. O que eu faço? Eu consigo desenvolver essa habilidade, tá? Então, eu consigo me tornar uma pessoa criativa com técnica e com prática, principalmente. E agora eu vou falar um pouquinho de como que funciona para mim desenvolver essa habilidade. Então, ao contrário do que as pessoas... Tô olhando a hora ali, gente, pra ninguém perder a hora. Tô acabando, tá bom? Tô acabando. A Tina tá falando que bom. Imagina se não tivesse. Você me acha criativa, Tina? Não sou. Ai, que linda! Oi, Lígia tá aqui. Acredita em dons. Podemos desenvolver com dedicação e aprendizado. É isso mesmo. Ai, gente, aí já vem pra mim uma outra questão. O copinho de água tá aqui. Já vem uma outra questão que já é a crença no meu Deus vivo, né? Que ele entrega lá o dom, todos os dons para todo mundo, né? A gente às vezes passa com mais tempo na fila de um único dom, mas a gente tem acesso a todos eles. A gente consegue desenvolver, sim, todas essas habilidades. Obrigada pela contribuição, viu? Bom ter você aqui. E é isso mesmo. É isso mesmo, Lígia. Com dedicação e aprendizado e técnica, a gente consegue sim desenvolver. E vamos lá. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, então uma coisa que eu escuto também com frequência é que eu preciso de liberdade para ser criativo. Não é isso? Quem já ouviu isso?
A criatividade, ela vem com a liberdade. Eu preciso de liberdade, não me imponha horários, não me imponha nada, eu preciso da liberdade para que eu consiga ser criativo. Gente, isso é muito comum, mas não funciona. Não funciona, tá? Não é assim que, a não ser para essas pessoas que têm a propensão natural, e eu não tô falando dessas pessoas aqui porque não é o meu caso. Então, eu vou falar do meu caso, que é desenvolvendo mesmo essa habilidade. Então, como que ela funciona? Quando você coloca molduras, quando você coloca limites, você estimula a sua criatividade. Quando existem limites, você consegue estimular a criatividade. Então, por exemplo, um quadro branco. Vamos pegar o exemplo de um quadro, uma tela em branco. Quando você coloca molduras nessa tela, você está destinando um espaço para que você consiga criar ali dentro. Você estimula a vontade da pessoa pintar aquela tela. Se ela não tiver uma tela naquele tamanho, naquela moldura, dificilmente ela vai ter uma vontade de pintar alguma coisa. Você vai olhar para a parede e vai falar, vou pintar a parede. Não, mas você tendo uma tela, já começa a primeira limitação. Você tendo uma tela, você tem mais inspiração para pintá-la, certo? Depois, eu tenho quantidade de tintas específicas. Eu consigo trabalhar aquelas tintas que eu tenho. Eu não tenho acesso a tudo o que eu quiser naquele momento. E é assim que a gente consegue desenvolver. É assim que ela vai desenvolvendo a criatividade, essa habilidade aí tão importante que pode ser desenvolvida. Perfeita comparação, a Tina colocou. Mas é isso, não é? Você pega uma pessoa que adora pintar, e aí ela fala assim, eu quero pintar a todo momento. Mas ela não pinta, não sai pintando as paredes, assim, a troco de nada. Tô aqui numa mesa de escritório, vou pintar. Não. Agora, se você der uma folha em branco, ela vai olhar, opa, aqui eu vou pintar. E ali ela estimula a criatividade dela. E eu vou fazer um teste com vocês, ó. Presta atenção aqui. Parou, vamos fazer um teste. Se ajeita aí na cadeira, que eu quero saber. Quero que vocês, eu vou contar até 3, se ajeita, respira fundo, bora lá. E agora pensem em uma palavra. Pronto. Pensou? Não pensou? Sim ou não? Pensaram numa palavra? Tá. Agora, esquece, quem conseguiu pensar nessa palavra, esquece essa palavra, que eu vou trazer uma outra coisa. Então, se ajeita na cadeira de novo, presta atenção aqui em mim e eu vou te dar um tempo menor. Eu quero que você pense numa fruta. Pensou? Tá. Espero que sim. Agora, uma pergunta para vocês. Talvez não dê nem tempo de vocês colocarem aqui no chat, que eu tô indo bem rápido por causa da hora mesmo, que eu quero encerrar antes das 9. O que foi mais fácil, mais rápido de vocês pensarem? Numa palavra que eu pedi ou numa fruta? Gente, agora eu quero interação. Vai, alguém comenta aqui comigo. Quando eu pedi para vocês pensarem numa fruta, vocês acham que vocês pensaram mais rápido do que quando eu pedi para vocês pensarem numa palavra? Normalmente, sim. A fruta, Normalmente, a fruta também é mais fácil. É isso. Então, a fruta também. E sabe por quê? Porque eu coloquei limite na sua criatividade. Então, se você não coloca limites, se você não conhece os limites ali, se você não conhece os pontos chaves necessários para que você crie, você não cria nada. Fica vago. E aí você fala assim, eu não sou uma pessoa criativa. Meu Deus, eu não sou uma pessoa criativa. Agora, quando você coloca limites, quando eu falo fruta, é um limite. Você tem aí diversas frutas que você pode pensar. Fiquei muito bom, fiquei nervosa na palavra. É isso, cria ansiedade, causa ansiedade. É isso. Quando você tem que pensar na palavra, meu Deus, que palavra, que palavra, que palavra, como assim? Eu falo o quê? Eu falo um sentimento? Eu falo um livro? Eu falo eu falo o quê? Eu falo uma frase? O que eu falo de palavra? Eu falo um elogio, né? Porque você não sabe, você não tem limite, você não tem clareza dos limites que precisam ser desenvolvidos, o que precisa ser colocado ali dentro. Agora, quando a gente coloca esse limite, quando eu trago que é uma fruta que você precisa pensar,
fica mais fácil e flui, e você consegue pensar, você consegue ser criativo, tá? Então, vamos trazer a criatividade para o nosso planejamento. Aonde que isso entra? Quando eu descabelada aqui já, super empolgada. Onde que isso entra? Quando você tem um problema, se você foca só no problema, ó céus, ó vida, estou sofrendo aqui. Para e foca nas possibilidades. E aí se pergunte assim, ó, o que é o pior que pode acontecer? É isso. Então, o que você fez? Você já colocou o primeiro limite. Já colocou a primeira barrinha da moldura. O que é o melhor que pode acontecer? Isso. Você já colocou outra barrinha da moldura. O que é mais provável que aconteça? Isso. Mais uma barrinha. Tá bom. Agora, o que eu vou fazer? Qual é o meu primeiro passo para alcançar a solução desse problema? Isso. Você já colocou uma barrinha, você já tem uma tela. Aí você consegue desenvolver dentro dessa tela, dentro dessas molduras. Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Faz sentido esse processo de criatividade na solução de problemas e também para encontrar caminhos para a sua meta, para que a sua meta seja alcançada, seja estabelecida? É sobre isso. É sobre isso. É simples. Percebam que as pessoas que são mais criativas, ou que quando você fala assim, nossa, essa pessoa tem uma mente muito rápida, uma mente... São pessoas que passaram por problemas assim inimagináveis. Então, elas foram treinadas a terem a habilidade técnica da criatividade, a encontrar soluções. E a gente consegue, e você consegue. Você não precisa passar por mais problemas para desenvolver isso. Comece a desenvolver isso hoje. Então, muito claro, perfeito, bora lá para a atividade do dia. Porque só aprende quando a gente aplica, não é isso? Então, bora para a atividade do dia de hoje. O que eu quero que vocês façam? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre disrupção. O que é isso? É quando você muda o curso natural de um processo. E mudando o curso natural de um processo, você estimula a criatividade. Então, é isso que eu quero que vocês façam hoje. A criatividade precisa ser direcionada, a Tina colocou aqui, exatamente. Exatamente isso. E lembrem sempre que todos nós temos acesso a todos os dons. Todos os dons de Deus foram entregues para todos nós, tá bom? A atividade de hoje, então, faz muito sentido, perfeito, Lani. Agora, desligando a live aqui, vocês têm alguma coisa para fazer, certo? Não interessa se é trabalho, se tá de férias, o que vocês estão fazendo. Vou atender um cliente, vou fazer um projeto. A Elaine trabalha muito com projetos e acho que ela é até uma pessoa melhor que eu para falar sobre criatividade, né? Sobre colocar limites, não é isso, Elaine? Olha que legal. Imagina quando você pega um terreno, sei lá, no meio da areia, numa praia, você tem que construir alguma coisa. Existe um desafio para isso. Agora, quando eu falo assim, eu quero construir uma cabana neste formato, deste jeito, o projeto parece que fica mais gostoso, parece que sua entrega fica melhor, porque você já tem os limites ali, né? Ela colocou assim, é exatamente isso. Então, a atividade de hoje é desconectando a live aqui, assim que a gente encerrar. A atividade que você vai fazer seguinte, né? O que você tem que fazer, eu quero que você pense em formas diferentes de você fazer. Então, eu vou montar uma proposta para um cliente. Legal. Pense numa forma diferente de entregar esse resultado para o cliente, essa proposta. Então, normalmente você faz uma proposta em PDF. Tudo bem, você vai fazer, você vai entregar em PDF, porque é uma padronização de processo, de repente, do seu negócio. Mas e se, quando você ligar para ele, estiver tocando uma música no fundo? Uma música estratégica. E aí você fala para ele que você está mandando PDF. Ou e se você mandar um áudio com uma voz super empolgada, uma entonação super legal. Olha, tô te mandando projeto ali, não sei o que, dá uma olhada, essa proposta.
pense em formas diferentes de fazer com que isso chegue nas pessoas. Então, a partir de agora, durante todo o dia de hoje, eu quero desafiar você a escolher processos diferentes. Então, todos os problemas, normalmente eu resolvo isso aqui dessa forma, mas qual seria a outra forma de resolver isso daqui? Hoje eu vou fazer um orçamento para um cliente, ou eu preciso prospectar, ou vou fazer uma reunião de equipe. Qual seria a forma diferente que você poderia fazer essa reunião de equipe? De repente, uma reunião com pipoca? Sabe? É assim, gente, é sem limite. É sem limite assim. Você tem o limite daquela tarefa e daquela entrega. Você sabe o resultado que você quer naquilo. Pense em formas diferentes. E eu não quero que vocês só pensem como eu quero que vocês testem. Tá bom? É isso que eu tenho pra hoje. É esse o desafio. Bora. É isso, gente. Tô aqui pra contribuir com todos vocês. Hoje foi a terceira de 15 lives que eu vou trazer insights de empreendedorismo. Então é isso. Hoje a gente falou um pouquinho mais sobre metas do que nós falamos ontem, a questão da ferramenta e também a criatividade, que sim, ela pode sim ser uma habilidade forte em você, a partir do momento que você passa a desenvolver, passa a estudar e passa a se dedicar, como a Lígia muito bem colocou. Tá bom? É isso, gente. Bora fazer um ótimo dia para todas nós. Amanhã estarei aqui às 8h08 da manhã. Espero você também. Lembrando que as lives elas vão ficar salvas por 24 horas. Se você não viu a live de ontem, onde eu dei os parâmetros para que você comece a estabelecer metas, agora são 8h51, quando for 9h51 eu excluo ela do perfil, tá bom? Rapidinho para você ver lá a live de ontem. E amanhã espero vocês aqui às 8h08 da manhã. Façam um ótimo dia. Ótimo dia também, Lígia. Um beijo para vocês. Obrigada, gente, pela participação. E até amanhã. Sucesso para todas vocês.